pedindo para desligar o ventilador não, né? Misericórdia. Ah, glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. A lição de hoje é a lição de número 5, que tem por título Jesus é Deus. E uma coisa que a gente pergunta, aliás, para pensar, e a gente não fica muito difícil dizer que Jesus é Deus. Ok. A gente não procura pensar se tem base bíblica para isso, porque essa é a nossa fé, né? Jesus é Deus, é o que eu creio e ponto final. Eu preciso procurar na Bíblia para mim crer nisso? Você já procurou na Bíblia, Marciano, algum versículo para dizer assim, não, deixa eu ver se Jesus é Deus mesmo, deixa eu ver lá na Bíblia. Você já fez isso? Porque é uma coisa que já está na gente, né? Jesus é Deus. Aí o camarada vê uma lição dessa, assim, um tema lá, lição de domingo, tal, Jesus é Deus. Eu já sei disso, eu já creio nisso. Então para que eu ir na escola bíblica dominical para saber se Jesus é Deus? Se eu já sei que Ele é Deus, eu já creio nisso e ponto final, né? Agora, o X da questão é, chega uma testemunha de Jeová na sua porta, batendo lá. Aí você abre na frecha da porta do vitrô, disse o Jeová, não vou atender, porque sabe que vai vir bronca. E na maioria das vezes, a gente, alguns passam vergonha. Para não passar vergonha, o que a maioria das vezes as pessoas fazem? Já tenho religião, já sou evangélico. E bom, né? Bem assim. Aí não quer saber, não vai bater de frente com eles, porque se você não tem argumento, você não tem base bíblica, você vai passar vergonha. Porque eles estão preparados para isso, para bater de frente, para debater com você. Quer ver? Eu vou fazer um teste aqui. Semana passada eu pedi para as irmãs escolher, dessa vez quem vai escolher sou eu. Aliás, vou pedir para a irmã Darquiela escolher um dos irmãos aqui, para defender a fé que Jesus é Deus. Escolha um dos irmãos, seja seu marido, qualquer um. O pastor? Mas a senhora é generosa demais, não? Eu posso escolher um? Não. Eu já passo já. E agora? Vou fazer com o pastor mesmo, se eu quiser? Se eu quiser. Se eu escolher outra pessoa? Pode escolher outra pessoa. Pode. Aí depois eu dou a minha posição. Tá ok. Vai, não ficar triste. Tá bom? Então não pode escolher ela de volta. O Genesi. O Genesi? Posso escolher outra. Aí fica fácil, né? Dificuldade? Tá vendo? Um empurrando pro outro. A gente vê a dificuldade. Jesus é Deus, ponto final, é isso que eu creio. Não tem dificuldade para mim crer ou defender isso. Agora, com base bíblica. Vamos lá, base bíblica. Bater de frente faz de conta que eu sou testemunho de Jeová. Isso. Eu sou testemunho de Jeová. Gênesis, faz de conta que eu sou testemunho de Jeová. E fui lá na sua porta. Apesar que é difícil para chegar lá, mas faz de conta que eu sou testemunho de Jeová. Chega até no seu portão. Aí o testemunho de Jeová chega assim, eles são bem educados, eles não falam alto, gritando, eles falam bem baixinho, toda educação e gentileza para ganhar a pessoa. Aí ele chega assim, qual é o seu nome mesmo? Genesi. Então, Genesi, a gente sabe que a Bíblia diz, né, lá em Deuteronômio 4:6, e também em Marcos, no Evangelho de Marcos, o próprio Jesus disse que só existe um Deus. Só existe um Deus, está lá, ouve Jeová, eu sou o seu único Deus.
E depois, em Mateus, Isaías 43:10, olha o que ele fala assim, vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor, vocês são meu servo, a quem escolhi, para que vocês saibam que creiam em mim, e entenda que eu só, e que antes de mim Deus nenhum se formou, nem depois de mim nenhum haverá. O Senhor crê nessa fé, que só existe um Deus, e o nome dele é Jeová? O Senhor crê? Ele vai precisar do dele, né? Sim. Vai sair do nosso. Sim, aí você tem que ter o seu. Só existe um Deus. Isso, Jesus defendeu isso, e quando ele disse assim em João 17:3, ele fala que a salvação é esta, que Jesus falando, a salvação é esta, que crer em ti, ó Deus, né, Jeová, como o único Deus. Foi Jesus que falou. E Jesus também disse que só existe um Deus, que é Jeová. E agora, o senhor crê que Jesus é Deus? A Bíblia diz que não. Está aqui, ó, tem vários versículos. Sim, porque eles são um só. Hã? Eles são um só. Jesus e Deus é um só? Isso é unicismo. Jesus é uma pessoa, o unigênito de Deus, a quem ele gerou, o único gerado, foi a primeira criação de Jeová. Jesus é isso, ele foi gerado, ele é menor que o Pai, ele padeceu e morreu. Como que pode um Deus morrer? Eu ia falar para essa pessoa e chegar e falar para ela: ó, sim, realmente ele morreu, mas não morreu, ele desceu, né, para salvar nossos pecados. E sim, ele é um só, mas ele são três. Ele não é Unicismo, eles creem assim. Só existe uma pessoa, o Pai, o Filho, o Espírito Santo é o mesmo, é um só. Isso é unicismo. Jesus, no meu entender, eu sou testemunho de Jeová, no meu entender, Jesus foi o unigênito, né, o primogênito, o primeiro a ser criado por Jeová, o filho dele, que é um pouco menor que Jeová, e ele veio aqui na terra e cumpriu uma missão. Mas o Pai, que é o Deus eterno, ele está no céu. Mas o Senhor fala que Jesus é Deus. Mostra na Bíblia. Mostra na sua Bíblia. É só um teste, gente. Lembrando, Que é só um teste. que o Everaldo ele não está ensinando. Eu não estou ensinando, aqui eu estou fazendo uma dinâmica. Isso aí é no caráter de uma pessoa. Eu sou testemunho de Jeová, agora eu não sou professor, sou testemunho de Jeová, não estou ensinando Se nada. você se deparasse com um. Isso. Se você ser um jovem, não tem encontrar senhor. Ia dar trabalho. Depois dele eu vou falar. Vou voltar. Não, pode ir com toda a calma, a gente não tem pressa, a gente está aqui para ensinar, e isso é bom para a gente se colocar no lugar de Genesi. Se coloque no lugar de Genesi e pense, uma hora ou outra você vai esbarrar com o testemunho de Jeová. Eles vão ter vários textos para negar. A primeira coisa que eles vão negar, a Trindade. E a segunda, ele vai negar a divindade de Cristo. Mas eu vi, sabe como? Em modo algum, a testemunho de Jeová vai chegar em você, vai querer se fazer algum debate se você não querer, se você querer. Vamos supor, já faz um mês que passou uma estava lá no meu carro e passou lá, às 25, mais ou menos 25. E chegaram para conversar, eu aceitei. Ele fala que a testemunho de Jeová, eu falei que era a Assembleia, e veio conversar comigo e assim, eu não quero pontuar referente a debate, não. Ele veio falar do amor. Isso, mas aí eles primeiramente chegam em você com toda a gentileza e educação e te oferecem uma sentinela, um folhetozinho deles lá, aquele livretozinho. E lança o convite para vir na sua casa. Qual o melhor dia para a gente vir aqui na sua casa, seu Genesi?
Aí você, por ser educado e gentil com eles também, porque eles foram muito bem gentil e educado com você, você vai falar assim, pode vir no sábado não tem compromisso nenhum, pode vir no sábado. Sábado ele vai na sua casa. E naquele folhetinho lá, ele vai entrar nas doutrinas deles. E uma delas é essa, é negar a trindade e a divindade de Cristo. Ele não vai chegar com debate derrubando a sua porta, eles são educados. Eles não vão chegar de vez assim, assustando. Eu sei, então, nessa forma, tá vendo? O problema é, vamos supor, você vai e ela chega em você e fala, qual o melhor dia? Assim, você já sabe, ele já sabe que você é cristão, né? Assembleano. Eu imagino que não tem poder mais na sua casa. Mas eles já foram na minha várias vezes. Você que é assim, você que quis, né? Sim, lógico. Mas não sei se você. Mas por quê? Eu não tenho medo de argumentar com eles. Agora, quando a pessoa tem medo, ele primeiro fala, já sou assembleano, já tenho minha religião, estou ocupado. Você inventa 1001 desculpas, tipo assim, eu quero qualquer coisa, menos você na minha casa. Bom, ponto final. Eu não cheguei a citar de velho, não, eles só me entregaram Mas Genesi, o X da questão é, defenda a sua fé, meu filho. Está dando muito rodeio. Você crê em Deus, defenda na sua Bíblia. Defenda em Cristo, aliás, a deidade de Cristo, defenda na sua Bíblia. Porque com eles não basta argumento, você tem que ter referência e base bíblica. E eu vou passar aqui para vocês, eu passei a semana passada todas as referências que eu usei aqui, tantas outras que eu não usei. E todo o meu material, fora a lição, eu mandei no grupo. Quem teve a coragem, quem teve interesse de ir lá no grupo, você estava preparado para ter argumento, para bater de frente com o testemunho de Jeová e defender a trindade, tanto com as outras religiões também por aí, unicista, qual mais? Unicista, militarista e a testemunho de Jeová, porque eles são arianistas. Você tinha ali um monte de base ali na lição passada. Hoje a gente agora vai defender a deidade de Cristo, que também a testemunho de Jeová bate de frente negando que Jesus não é Deus, que é o que o ariano prega. Porém, você vai ver ali em João, capítulo 1, versículo 1, que ele coloca Jesus ali como um Deus minúsculo, um Deus subordinado e inferior. Vamos lá. Deu prazo. Se não conseguiu, vou passar para o pastor. Quando Deus falou aqui no capítulo 1, Quem? Gênesis. Capítulo 1, versículo 26. Quando ele falou, diz que passamos, ele falou só para si mesmo. No meu ponto de vista, como testemunho de Jeová, ele falou com os anjos, com os arcanjos, querubins e serafins. Ele não estava sozinho no céu, obviamente ele falou com as criaturas criadas dele, talvez até com o próprio filho, que estava lá desde da eternidade. Eu, testemunho de Jeová, eu creio que a primeira criação de Jeová foi o filho. Ele talvez falou com o filho, mas não quer dizer que o filho é Deus. E o Espírito Santo? Eu também não creio, mas não quero que você defenda isso hoje. Não defenda isso hoje, porque essa foi lá no passado. Hoje é Jesus. Então, assim, para não tomar muito tempo da lição, da aula, eu vou passar para o pastor e a gente dá continuidade, você vai aprendendo e todo mundo está aprendendo. Tá? Glória a Deus. Não é para ninguém ter vergonha, porque aqui a gente está numa sala de aula onde a gente aqui está para aprender um com os outros. Eu não sou o dono da razão nem da verdade, tá? Eu já passei por isso e até que uma hora eu caiu a ficha e falei, não, eu preciso ser aluno frequente da Escola Bíblica Dominical, e comecei a estudar dia e noite a Bíblia. Eu li a Bíblia toda e venho lendo novamente e a gente vai... Você vai ter, você falar, você crê, você não crê que Jesus não existe, e eu creio que ele existe. Mas eu tenho base bíblica dizendo que eu testemunho de Jeová que Jesus não é Deus. E você precisa ter para mostrar para ele, ou para mim, que Jesus é Deus. Eu vivo isso.
Mas a nossa regra de fé É a Bíblia. é a Bíblia. A nossa regra de fé é a Bíblia. Você tem que saber manusear. Você tem que saber manuseá-la muito bem. Pastor, pode ir. Vamos lá. Eu acredito que está acontecendo aqui, né? Você foi, né? Veja só, tem que ter cuidado nessa aula assim. O manual que vai fazer bastante dinâmica, isso é bom. Isso abusa os irmãos a estarem falando, porque tem muito que não falar mesmo. Chega sempre não fala mesmo. Né? Isso é bom, isso é bom. Só que o cuidado é o seguinte, por exemplo, demorou para olhar o versículo. Às vezes, acontece, a pessoa não tem um conhecimento da Bíblia, não tem aquele, né, conhecimento apropriado, às vezes não tem tempo de estar na escola dominical, ou tem, mas não vem. Né? Isso não vem ao caso. A verdade, hoje em dia, é que o povo não se interessa para aprender. Vejam de um eu estou aprendendo. Eu sou mais que alguém aqui? Não, eu sou aluno. Veja só. Então eu queria que Deus, irmãos, né, para não ficar triste, né, quando o irmão Geraldo perguntar, que você não souber, mas depois não dizer, não vou para a escola dominical porque o irmão Geraldo fica conversando. Eu não vou porque o pastor Jamerson não deixa eu falar. Eu não vou, não. Nós estamos aqui para aprender dos outros. Tá bom? Isso é bom. Tá? Essa discussão que vai estar tendo aqui é uma discussão que precisa ser saudável. Amém? Amém. Referente ao que o irmão Geraldo falou, né, aí tem que ser contexto de provar. Primeiro de tudo, Jesus é Deus. Jesus é Deus. Eu creio nisso. Você falou, eu acredito nisso. Bom, você acredita? Benção. Mas os testemunhos de Jeová vem e quer falar com Jesus que foi criado por Deus. Irmão, aí você chega e olha para a palavra. Jesus era Deus? Quais os atributos de Deus? Quais são os atributos de Deus? Onipotência, onisciência, presença. Jesus tinha isso ou não? Jesus tem isso. Então ele é Deus. Mas eu quero na Bíblia. Então, vamos para a Bíblia, João 10:30. João 10:30. Aí é o princípio. Entendeu? Aí a gente entra na questão interessante. E, por exemplo, não é um Deus? É um Deus. Né? É um Deus. Sim. Amém? Deus. Não pode ser três deuses, pode? Não, aí seria uma tríade. Aí é tríade. É um Deus. Então aí não é um sim, né? João 10, Um Deus constituído por três pessoas. Eu não posso dizer que Jesus e Deus é a mesma pessoa. Isso, é diferente. Amém? Vamos lá. Vamos para a palavra. Vamos para a lição aqui. Vamos lá. A lição está boa. A lição está top. O texto aula nosso, né? O texto aula nosso aqui da lição é um versículo chave para isso. O que fala o texto aula aí, Marciano? O texto aula da lição fala o quê? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aí. E como refutar uma palavra dessa? João era um judeu, né? João era um judeu monoteísta. Ele coloca Jesus aí, né? Antes mesmo da criação. Antes mesmo da criação, Jesus já estava lá. Amém? Indica que ele já existia antes mesmo da criação com o Pai, Gênesis 1. Né? A onipresença é o poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Jesus é omnipresente, amém? A onisciência é o conhecimento perfeito e absoluto que Deus possui de todas as coisas e todos os eventos, de todas as circunstâncias, por toda a eternidade passada e futura. Jesus possui esse atributo. Jesus é Deus. Está no primeiro ponto aí, né? Que a gente entende. Veja que Jesus, irmão, ele é Deus pelos atributos, porque ele não foi criado. Jesus estava com Deus lá antes mesmo da criação. Isso está lá em João 1, né? João 1. Esse é o versículo chave que a gente fecha essa discussão. Amém? Agora, eu sou o testemunho de Jeová, e o senhor é o assembleiano, e agora o senhor vai me dar as referências de que Jesus foi criado, segundo eles, que Jesus foi criado
E que Jesus não é Deus, e só existe um Deus. Depois eu chego nessa parte. Eu vou dar continuidade. Eu sabia que você ia fazer isso, igual a aula passada, mas eu vou chegar lá, vou chegar nessa parte aqui, tá? Tá tudo aqui, tá? Para não a gente ficar só nesse discurso, vou dar continuidade. A verdade prática. O pastor já leu o textuário, né? Porém, esse textuário, ele também é muito polêmico para Testemunho de Jeová, né? Para Testemunho de Jeová, olha como que tá. Eu vou mandar o link da Bíblia, tradução Novo Mundo, para vocês pegarem as referências que eu vou mandar lá no grupo, e vocês vão ler na sua Bíblia, e você vai ler na Bíblia da tradução Novo Mundo online, tá? Olha como está o textuário na tradução deles. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus. Com Deus está no D maiúsculo. Agora, e a palavra era um Deus. Um Deus com D minúsculo entre chaves. Ou seja, esse verbo, que é a palavra, que estava com Jeová, é um Deus, porém é um Deus subordinado, um Deus inferior, pequeno, um Deus pequeno, entendeu? Um Deus criado. Então essa é a tradução dele. Por quê? Ele vai chegar assim que e o verbo se fez carne, esse Deus minúsculo se fez carne e habitou entre nós e cumpriu a missão dele. Porém ele era o primogênito, o primeiro a ser gerado, que foi uma palavra grega, né? Primeiro, genos é ser gerado pelo Pai, a primeira criação de Deus. Mas a gente vai chegar lá. Vocês têm que pegar essas palavras que eu estou falando aqui, memorizar. Quem trouxe papel e caneta, anota. Eu mesmo assim vou mandar no grupo. Se vocês quiserem terem argumento, conhecimento para refutar Testemunho de Jeová quanto outras heresias por aí, vocês têm que tomar nota, porque se ficar aqui sentado, de braço cruzado, ouvindo, quando você chegar na casa de vocês vão esquecer 90% a 95%, vai lembrar de uma coisinha mínima, entendeu? E daqui a uma semana, 2, 3 semanas, não vão lembrar mais de nada. De repente, o testemunho vai chegar na sua porta, você vai ficar perdido, tá? O senhor está falando do testemunho de Jeová, mas o testemunho de Jeová ainda é bom, debater. Mas hoje tem várias outras religiões que, se o senhor encontrar, vai fazer a pessoa desacreditar que nós cremos em Deus. Sim. E aí? Né? Por isso que o crente ele tem que vir na escola bíblica dominical, papel e caneta, revista, fazer rascunho, marca texto da Bíblia, sabe umas páginas brancas que tem? Põe ali naquelas páginas brancas as principais teses para defender a Trindade e a deidade de Jesus Cristo, tá bom? Vamos lá. O apóstolo João, como judeu, com introdução. O apóstolo João, como judeu, monoteísta, instruído na sinagoga, não está apresentando um novo Deus, mas colocando o verbo dentro da divindade de seus antepassados. O apóstolo não admitia em hipótese alguma outra divindade, senão só e somente só o Deus Javé Jeová, aonde está em Marcos 12, 28, 30, Jesus falando que só existe um Deus, que é Jeová. Por isso, no prólogo do seu evangelho, ele descreve o verbo com os atributos da deidade, aquele que mais se destaca no seu relato do começo ao fim. Então a gente vai ver aqui, que nem o pastor Dinei comentou, sobre os atributos de Cristo. Porém, a gente vai chegar numa fase que você tem que saber ou lembrar desse termo teológico. Vocês vão ver, pegar essa palavra que eu vou falar aqui, anota, ou eu vou escanear isso aqui e vou mandar lá no grupo. Kenosis. Porque quando eu falo sobre os atributos de Jesus Cristo, esses atributos, ele só possuiu esses atributos quando?
quando ele estava no céu, quando ele estava na glória, na eternidade. Eu até fiz um rascunho aqui. Essa escala de tempo, está vendo essa escala de tempo? A eternidade, de repente Jesus veio para a terra, aqui viveu 33 anos, e nesse período de 33 anos, ele entrou no período de kenosis, tá? Depois que ele ressuscitou, novamente ele recebeu todo o poder, toda a autoridade, foi entregue a ele, e agora ele é igual ao Pai. Quando ele estava nesse período de 33 anos, ele era igual a Deus, igual ao Pai? Não, porque ele tinha duas naturezas, que se chama a união hipostática, tá? Então Jesus ele era tanto homem quanto Deus, e ele sendo Deus, a gente vai ver lá em Filipenses 2, 6 em diante. Deixa eu ver se eu anotei aqui, mas se vocês quiserem abrir a Bíblia de vocês aí, pode abrir, tá? Tá aqui, ó. Eu copiei aqui e esqueci que tá aqui, ó. Tá? Aí eu vou trazer para vocês aqui o seguinte: a kenosis é um termo teológico, né? Que é a doutrina que descreve o esvaziamento, é uma palavra grega, tá? Vamos lá. O esvaziamento de Jesus Cristo de si mesmo, né? Ele se esvaziou a si mesmo para assumir a forma humana. O termo vem do grego kenosen, que significa esvaziou-se, tá? A kenose de Cristo é um dos conceitos cristológicos que aplicam a encarnação de Jesus Cristo. Ela é descrita no Novo Testamento, onde o apóstolo Paulo afirma que Jesus se tornou sem reputação. Ele se tornou sem reputação. A kenose de Jesus Cristo é um ato de humildade, em que Jesus se desfez da sua, aqui fala da sua divindade, mas ele não se desfez da sua divindade. Eu esqueci desse detalhe aqui. Ele se desfez do que aqui? Ele se esvaziou do que? Dos seus atributos e da sua glória. Olha que o apóstolo ele fala aqui, ó, para se tornar um ser humano com todas as suas limitações, mas sem pecado. Jesus foi um ser humano com limitações, porém ele tinha natureza divina. Por isso que as pessoas, a Testemunha de Jeová vai falar para você assim: se Jesus era Deus, por que ele não sabia o dia que iria voltar, né? Se Jesus era Deus, ele fala aqui, ó, em Mateus 24, 36: quanto ao dia e hora ninguém sabe senão os anjos do céu, nem o Filho senão somente o Pai. Mateus 24, 36. Se Jesus era Deus, por que ele não sabia o dia que iria voltar? Porque Jesus se esvaziou da sua glória e dos seus atributos, mas ele não abriu mão da sua divindade. Então ele mesmo, vamos lá, Filipenses 2, 6 e 7, né? E o 8, que embora sendo Deus, veja só, embora ele, Jesus Cristo, sendo Deus, não considerou, né, ele não quis ser igual, não se usurpou a ser igual a Deus. Ele, mesmo sendo Deus, ele não considerou ser igual a Jeová. Vamos lá. Era algo que devia apegar, era algo que deveria se apegar, mas esvaziou-se, quer dizer, kenosis no grego, a si mesmo. Ele esvaziou a si mesmo, sendo vindo a ser servo. Ele se tornou-se como uma referência de pior ser que existia na época, né, romana ou grego, que era os servos, os escravos. Ele se tornou essa característica, tornando-se semelhante a homem, tá? E sendo
e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Então Jesus, ele sendo Deus, ele se esvaziou da sua glória e dos seus atributos. Tá? Por isso ele teve fome, ele chorou, ele teve sono, ele teve angústia ali no Getsemane, ele se angustiou, ele procurou os seus apóstolos para desabafar, ele chegou diante de Deus, do Pai, e disse: Senhor, Pai, se preciso, passa de mim este cálice. Ele fugiu em algumas vezes na Bíblia para não morrer, tá? Que não tinha chegado a hora dele. Então Jesus, quando ele nasceu e Herodes procurou matá-lo, o anjo pediu para fugir com ele para o Egito, mesmo sendo filho de Deus, e tantas outras coisas aconteceu, porque nesse período aqui de 33 anos que ele veio aqui na terra, ele, mesmo sendo Deus, ele se esvaziou da sua glória e dos seus atributos. Por isso que ele passou todas essas consequências que eu relatei aqui. E são esse trechinho aqui, esse pedacinho de tempo aqui de 33 anos, que o termo teológico de esvaziamento, kenosis, que o testemunho de Jeová vai pegar e esfregar na nossa cara. Se ele era Deus, por que isso e aquilo? Aí você vai chegar e refutar. Não, peraí. Filipenses 2, 6, 7, 8. Que embora ele, sendo Deus, não considerou ser igual a Jeová. Por quê? No versículo 7, porque ele se esvaziou a si mesmo, ele se despiu, ele se humilhou, ele se auto-aniquilou. Do que? Da sua divindade? Não, da sua glória e dos seus atributos. Porque se ele viesse aqui com a glória dele, sim, o mundo inteiro, imagina, porque ele se fez impuro, né? Porque ele é puro. Sim. Imagina se ele viesse com a glória dele por aqui, o mundo ia aguentar. E também, assim, seria fácil para um Deus, seria um teatro. Ah, um Deus na cruz. Ele ia fingir, usar um teatro. Entendeu? Isso mesmo. Né? Então, isso mesmo. Então, quando vocês forem bater de frente com Jeová, você vai ter que usar, primeiro, a sua Bíblia. Você não pode pegar a Bíblia dele como referência, porque a Bíblia deles é toda deturpada. Ele vai pegar alguns termos para desqualificar Jesus Cristo, tá? A união, né? Coloquei aqui união hipostática, é a doutrina que afirma as duas naturezas de Jesus Cristo. Você tem que buscar esses termos teológicos. Eu vou colocar lá o que é a união hipostática. Vai lá, pesquisa sobre esse assunto. Prepara um rascunho, deixa dentro da Bíblia. A kenosis, procura isso aqui que eu vou deixar lá. E essa passagem de Filipenses, tá bom? Oi, Geraldo. Em nenhum momento nesse período de 33 anos que ele viveu aqui, foi a discussão que eu tive com o pastor James lá na Lúcia, em nenhum momento ele usou da sua divindade aqui na terra para passar o que ele passou. Não. Foi a discussão que eu tive com o pastor James lá na Lúcia. Tipo assim, eu até falei pro James, então seria fácil. Não. Se ele em algum momento ele usou, é fácil ele ter vivido 40 dias no deserto, foi fácil para ele. Ele estava como Deus, ele usou isso, essa divindade dele. Então, eu desconcordei do pastor. Ele usou, o que ele não usou foi sua glória e os seus atributos, tá? O que é atributos? Onisciência, onipresença, onipotência, eternidade. Ele morreu, um Deus eterno não morre, né? Agora, a santidade, ele sempre foi santo. Sim. Ele nunca pecou, tá? Tá, por exemplo, ele ressuscitou Lázaro. Ele usou a sua divina e aí? Curou cego, curou aleijado. Todos os milagres que Jesus fez, tudo que Jesus fez aqui na terra, seu ministério foi realizado através da autoridade que o Pai lhe deu e através da autoridade do Espírito Santo. Aí, então. Ele teve como auxílio o Pai e o Espírito Santo, até porque ele se esvaziou, ele precisava Sim. do Pai. Tanto é que ele foi ressuscitar Lázaro, ele até orou.
Orou é pedindo ao Pai. Ele orou pedindo ao Pai. É isso. Amém? Alguma dúvida? Isso, referente à questão dos atributos, tem que cuidar. Os atributos de Jesus, ele possuiu antes de vir à terra e depois que ressuscitou. No período que ele estava aqui na terra, ele realizou todos os seus ministérios através do Espírito Santo e autoridade do Pai. Creio assim também. Tem que cuidar Que ele estava como homem. com esse. Porque se ele usou os atributos, então ele não se esvaziou. É, A Kenobi é uma farsa. Aí era fácil. Por quê? Porque, veja só, o senhor, da minha linha de raciocínio, o senhor está falando, o senhor falou que Jesus é Deus, ele é homem, certo? Ele é Deus, ele veio na união Hipostática, ele é a natureza divina e humana. humano, certo? Lá em Filipenses 6, pelo menos o que eu estou vendo aqui, Filipenses, 2,6. aí ele já ressuscitou. Ó, o que veio depois da ressurreição, ele teve atributos. Calma, deixa eu falar. Não, o que vier depois da ressurreição, ele teve atributos. Não, porque eu posso, você não falou do esvaziamento? Né? Sim. Do esvaziamento. Eu acredito que Jesus, ele se esvaziou da glória, sim. Da glória. Da glória, sim. Mas não dos atributos. Por quê? Porque se Jesus se esvaziasse dos atributos de ser Deus, aí ele era só humano, não era Deus. Olha só, vamos entender no raciocínio. Né? Nós temos que ter cuidado, não estou falando que o senhor está errado. Entendeu? Pode falar. Isso, não tem que ter É uma cuidado. escola, vamos falar. Por quê? Olha só, tem um texto aqui na NA, Marcos capítulo 2, versículo Marcos, 8. Marcos 2. Atos 2. Marcos 2, versículo 8. Na Almeida dos Corrigidos, o Genesi. Marcos 2, 8. Na NA diz assim: Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse: Marcos 2,8, né? Não mudei dos corrigidos. Achou? Sim, achei. Marcos 2,8, fala o quê? Jesus conhecendo logo em seu espírito, e assim arrazoavam entre si e disse: por que razoais sobre essas coisas em vosso coração? Bom, aí a questão é essa: se ele se esvaziou dos atributos dele, como é que ele sabia o que o pessoal pensava no coração dele? Isso é uma ciência. Não é onisciência. Isso, calma aí. Aí depois você vai falar a sua. Eu estou falando assim, né? Dentro do que diz respeito aqui, eu tenho essa dúvida. Sim. Eu estou com essa dúvida. Se Jesus ele se esvaziou mesmo só da glória dele, como Deus, glória, né? Ou dos atributos, porque ele veio, ele falou aqui que conhecia os pensamentos deles, né? O que passava no coração deles, que um homem não pode saber o que passa no coração do outro homem. Óbvio, tá certo. Né? Sim. Essa é a minha dúvida. Aí, outra, foi falar com Natanael. Chegou lá em Natanael e falou: isso aí é um verdadeiro israelita que queimador. Aí Natanael falou com ele: como é que o senhor me conhece? Porque eu te vi, né? Embaixo da figueira, você me disse, presença, onipotência, né? O Deus de Deus. É assim, temos que ter cuidado, não estou falando que o senhor está ensinando errado. Eu tenho um caráter de aluno aqui, eu quero aprender. Sim, vamos lá. Eu posso falar? Isso, calma aí. E a lição é da polêmica. Então o senhor resuma logo aí que a gente vai Isso, escorrer. Vamos lá. Aí eu quero, a pergunta é a seguinte: Jesus de fato, na hora que ele veio, ele se esvaziou mesmo dos atributos, tanto dos atributos dele, ou só da glória? Né? Ou só da glória dele? Das duas coisas. Porque ele veio como Deus. Então como é que um Deus pode vir sem atributos? Porque um Deus já está falando Deus tem os atributos dele. Quando presença,
Então é assim. Se ele tinha todos os atributos, ele poderia estar, se ele fosse onipresente, tá? Ele poderia estar em Israel, Jerusalém, Samaria, os confins da terra ao mesmo tempo, mesmo sendo homem. Ele poderia fazer isso? Não. Se ele fosse onipotente, ele não rogaria ao Pai pedindo, falou para Pedro, Pedro, não sabes que se eu quisesse ao poder de Pedro, não rogaria ao Pai, ele mandaria legiões de anjos tal para me defender. Então veja só, aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, Pedro, ele fala com Ananias e Safira e descobre, o Espírito Santo de Deus revela a Pedro, por que mentiste, Pedro? Não mentiste ao homem, porque o que você reteve, não guardou para si, tal. Então, Pedro tinha atributos de Deus? Não, mas o Espírito Santo de Deus revelou. Revela. O Espírito Santo de Deus que está na vida de Jesus revelou o oculto e escondido que estava atrás do coração dos homens, tá? E ele faz, como está aqui, o Espírito Santo de Deus revela, o pecado está escondido. Perfeito. Deus, ele revela o que a pessoa está aprontando. Se a morte está vindo, a cova está aberta, e a pessoa que revelou é ele que é Deus? Não, o Espírito Santo de Deus que age na vida da pessoa. O Espírito Santo de Deus, ele é Deus, e ele agiu na vida de Jesus, no seu ministério, e a minha boca está seca. Se quiser pegar uma palavra, eu me agradeço. Na hora que eu vejo, cara. E aí o que acontece? O Espírito, ele prescruta o coração do homem. Se Jesus fosse onisciente, todo poderoso, e ele tivesse todos os atributos, ele como homem, tá? Ele teria dito ali, o dia e a hora vai ser tal dia. Mas ele falou que ele não sabia, entendeu? Então não quer dizer que ele não era Deus, ele é Deus. Porém ele se esvaziou. Se ele não tivesse se esvaziado, teria sido muito fácil para ele fazer o ministério dele como Deus, cheio de atributo, só desfez da glória. Não, eu não creio dessa forma. Alguém quer comentar alguma coisa? Foi o que eu falei para o pastor James. Tem aquela passagem lá também, né, Everaldo? Que aquele jovem chegou até Jesus e falou: bom mestre, que bem faria para herdar a vida eterna? Jesus falou: por que me chamas de bom? Por que chama eu de bom? Bom é só Deus. Ué, mas Jesus não era bom? Tudo bom. que ele fazia? Então, E ele quis era dizer Deus como também. homem aqui, não existe ninguém bom. E ele estava como homem. Sim, ele é bom e ele era Deus. É Sim. que Jesus não quis quis, entrar nesses detalhes. isso, então. Ele não quis entrar na onda dessa pessoa, porque ele estava querendo chamar a atenção a respeito porque eu guardo os mandamentos desde a minha mocidade, meu pai, minha mãe, ele quis se engrandecer. Então Jesus não deu ibope para ele. Glória a Deus. Vamos lá. Primeiro tópico: doutrina bíblica da divindade de Jesus Cristo. Jesus é Deus. O Novo Testamento é direto quanto à natureza divina de Jesus. O verbo era Deus. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu, né? João capítulo 20, versículo 28. Tomé encontra Jesus depois de ressuscitado e fala: Senhor meu e Deus meu, se prostra e adora. Se Jesus não fosse Deus, ele não teria recebido a adoração de Tomé. Então Jesus é Deus. Depois de ressuscitado, ele voltou com os atributos dele? Sim, Depois de ressuscitado. depois de ressuscitado. Vamos lá. Mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Filipenses, que a gente leu, né? Para conhecimento do ministério de Deus, que é Cristo, e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Tito, capítulo 2, versículo 13. Então a gente vê aqui que fala a manifestação da glória do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. A testemunha de Jeová, ela já faz uma deturpação desse texto. Olha como eles põem aqui, enquanto ao passo que guardemos a feliz esperança e a glória e a manifestação de Jeová e do nosso Salvador Jesus Cristo. Então ele coloca uma distinção entre Deus e Jesus Cristo aqui, como se Jesus fosse algo inferior. Depois eu vou passar para vocês isso aqui. Por isso que eu falo, se eu for falar que o testemunho de Jeová
primeiramente pede licença, vai lá, pega a sua Bíblia. O que ele lê na Bíblia dele, você pega a sua. Porque a Bíblia dele já é preparada, alterada para enganar o povo. É totalmente deturpada. E nós estamos naquele que é verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e vida eterna. Então, essas passagens aqui é as passagens que vocês têm que tomar como referência para bater de frente com o texto de Jeová. Como eu provo na Bíblia que Jesus Cristo é Deus? Vai lá, primeira epístola de João, capítulo 5 e 20, né? E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e vida eterna. E a vida eterna, quem é? Jesus Cristo. Jesus. Vai ter argumento contra isso? Ele vai procurar, mas você vai achar um monte de argumento para rebater eles. Eu vou deixar lá no grupo, depois se der tempo eu vou ler aqui. Glória a Deus. Meu Deus, a aula já foi. Deixa eu correr aqui então. Deixa eu correr, senão não vai dar tempo. Gente, deixa eu ver, essa parte que eu já li. Deixa eu correr, senão não vai dar tempo. Vamos lá. No primeiro século, existiam vários grupos que pregavam, principalmente no meio judaico, para tirar a deidade de Jesus Cristo. E um deles foi os Ebionitas, está na lição. Os Ebionitas. Os Ebionitas eram um grupo de pessoas que seguiam uma seita cristã judaica, que surgiu no primeiro século depois de Cristo. Eles eram considerados heréticos pelos cristãos ortodoxos. Os Ebionitas, eles acreditavam que Jesus era o Messias, mas que ele não era Deus, ele não era divino. Porém, os Ebionitas acabou sendo esquecido, ele não vigorou. Porém, veio o Ário, que era um bispo, ele era um bispo de Alexandria, nasceu no ano 250 até 260, né? Estudou com Luciano, aquilo não sei o que, da Antioquia, e considerava Jesus apenas um semideus. Então, Ário, que veio da doutrina, ou seja, testemunho de Jeová vem do arianismo, então eles acreditam que nem está lá. E no princípio era a palavra, e a palavra estava com Jeová, e a palavra era um semideus, um Deus pequeno. Então, a testemunha de Jeová veio de Ário, tá? Da doutrina ariana. O arianismo foi uma seita cristã que surgiu no século IV depois de Cristo, e eles negavam a divindade de Jesus. A doutrina arianista foi desenvolvida por Ário, que era um presbítero de Alexandria, no Egito. O arianismo negava a substancialidade de Jesus Cristo e Deus. Eles não acreditavam que Jesus tinha a mesma substância que o Pai. Jesus era um ser criado, a primeira criatura que Jesus criou, ou seja, que Deus criou, e nega que ele fosse igual. Para os arianos, Jesus era um filho de Deus, mas era distinto, inferior ao Pai. Eles negam a trindade, eles negam a igualdade de Jesus com o Pai, a crença que Jesus foi feito do nada e não era eterno. Eles criam que Jesus era inferior e por aí vai, tá? Então, dessa linhagem, dessa doutrina teológica foi que surgiu os TJ. Então eles negam simplesmente a doutrina que Jesus é Deus, e aí eu já passei algumas bases para vocês defender a sua fé. E no meio do caminho eu também, e para confrontar essa doutrina foi necessário fazer o concílio de Nicéia, tá? Eu falei a semana passada que em 325 Constantino, junto com Atanásio e entre outros bispos, né? Atanásio de Alexandria, Ósio da Córdoba, Eusébio de Cesareia, Dionísio do Álvar, Paulo I de Constantinopla, Gregório da Capadócia, Jorge de Laodiceia. Os arianistas eles foram pesados para tentar derrubar a divindade de Cristo. Foi necessário alguns concílios para deixar o seu credo firmado.
que quem não cresce na deidade de Jesus Cristo era tido como herege e era perseguido pela igreja, tá bom? Glória a Agora Deus. vamos lá. E quem é Jesus para os mormons? Quem era Jesus para os mormons? Para os mormons, Jesus era uma criação e resultado de uma relação sexual entre Deus e Maria. Então, para os mormons, na doutrina, na teologia mormon, Deus tinha carne e osso como um ser humano qualquer, né? E ele pode muito bem, na teologia dele, Deus podia descer e se relacionar com quem ele quisesse, e aí nascesse os deuses. E qualquer um que for bom pode ser Deus, tá? Aonde que eles, deixa eu ver, e Jesus é irmão de Lúcifer, até porque foi o mesmo pai. Quem criou Lúcifer? Deus. Foi Deus. E quem criou Jesus? Deus. Então logo os dois se tornam irmãos. Então Jesus e Satanás têm uma linhagem de irmandade na teologia dos mormons. Porém Jesus, ou seja, Lúcifer é um irmão, mas um irmão da pá virada, rebelde. Se rebelou contra o pai e contra os outros espíritos, né? E para os mormons, Jesus ele é irmão de todos os espíritos, e eles se apegam a isso em Salmo 32, ou seja, 82, versículo 6, que diz: eu disse, vocês são deuses, todos vocês são filhos do Altíssimo, vocês são deuses. E também em João capítulo 10, versículo 33 ao 35, onde Jesus responde aos judeus: não vamos apredejá-los por nenhum da sua boa, ou seja, os escribas, né? Fala para Jesus: não vamos apredejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem que se apresenta como Deus. Jesus ele respondeu: não está escrito na lei de vocês, eu disse, vocês são deuses? Se ele chamou deuses a quem veio a palavra, aí a escritura não pode ser anulada, né? Então, para os mormons, eles pegam essas duas passagens e falam que qualquer um tem potencialidade para ser um Deus. Logo, qualquer um é Deus. Porém, o Deus maior é o Deus supremo, tal que um dia foi Adão. Ele não é essa questão da lição, mas eu trouxe isso por curiosidade. E quem é Jesus para os testemunhos de Jeová? Como o testemunho de Jeová pregam a teologia ariana, né, do Ario, também eles, conhecido como arianismo, eles negam a deidade, a divindade de Jesus Cristo. E quando admite a sua divindade, ele põe Deus, Jesus, como um Deus inferior ao Pai, subordinado e não merecedor de adoração. Jesus foi a primeira criação de Deus, que ajudou a criar todas as outras coisas, e veio da palavra grego, né, do latim, aliás, unigênito, o único a ser gerado pelo Pai. O que eu ia falar aqui, meu Deus? Me deu um branco agora. Então, assim, né, para dar continuidade, você, quando for falar com o testemunho de Jeová, você tem que ter essas palavras-chave, né? Porque senão você se perde, você fica sem argumento para ir contra eles. Por exemplo, aqui, ó, em João capítulo 14, 28, vocês me ouviram dizer: vou, mas volto para vocês. Se vocês me amarem, se me amassem, ficariam contentes, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior que eu. Aí ele pega aqui, está vendo? O Pai é maior que Jesus, né? Aí você vai ver lá em Isaías capítulo 9, para refutar eles. Isaías capítulo 9, versículo 6, aonde fala assim, ó: porque o menino vos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, né? Ele é Deus Forte. Então, se ele fosse um pouco menor, então por que a Bíblia descreve aqui Jesus como Deus Forte, né?
e põe ele aqui como igualdade ao Pai. Então eu vou deixar essas referências para vocês. Eu espero que vocês tenham essa curiosidade de pegar e anotar tudo isso, porque senão vocês vão ficar perdidos. Vocês vão ficar perdidos. Essa aula é uma aula, infelizmente, meia técnica, de termos teológicos, é cansativo, mas infelizmente eu tive que trazer isso, porque se eu não trazer isso daqui, eu vou só ler a lição, e a lição você já tem, esse conteúdo você já tem, né? Então, vocês precisam ter novos conteúdos para complementar a lição, e eu não estou fugindo da lição. A lição aqui, o objetivo é a palavra-chave, Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus conosco. Então Jesus veio como Emmanuel e habitou entre nós. O nosso Deus está conosco, né? Isaías que eu acabei de ler no capítulo 9 e 6, apresentou ele como Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E aqui ele se faz presente no nosso meio. Então a gente tem que ter várias bases para defender essa tese, né? Eu trouxe também aqui a questão do arianismo, está na lição, a sua implicação, né? Eles pensavam algumas partes das escrituras, aqui e acolá, para sustentar as suas crenças, aonde eu trouxe aqui tese que não se sustenta, né? Para negar a deidade de Jesus Cristo. Aqui como solucionar a controvérsia do arianismo, eu trouxe aqui vários textos bíblicos para, né, você bater de frente com ele, e também a tradução do Novo Mundo, que é um exemplo do arianismo. A tradução do Novo Mundo, que é a Bíblia dos católicos, não, meu Deus, do Testemunho de Jeová, é uma Bíblia que foi totalmente deturpada. Você pegar a história, você pega lá no YouTube, como foi traduzido a Bíblia dos Testemunhos de Jeová. Você vai pegar ali bastante coisa. Não dá para mim trazer aqui, porque a hora se passa e já está correndo, né? Então, vamos ver aqui, ó. Trata-se de uma versão tendenciosa. Veja alguns exemplos das suas falsificações. Vamos lá, João capítulo 1, o que eu comentei aqui. A palavra era que está no terceiro tópico, viu? Quem tem que estar na lição, está no terceiro tópico, primeiro subtópico. Está no terceiro tópico e o primeiro subtópico. Aqui embaixo, João 1. A palavra era um Deus, na tradução deles. Deus com D minúsculo, visto que o texto correto é: a palavra era Deus e o verbo era Deus. O texto sagrado declara: grande Deus, Senhor Jesus Cristo. Eu comentei lá em Tito capítulo 2, versículo 13. Se eles põem aqui em 1 João 1, que era um Deus minúsculo, já em Tito 2,13 coloca Jesus como grande Deus. Essa passagem fala textualmente que Jesus é Deus. Entretanto, a tradução do Novo Mundo diz do grande Deus e do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que é... aqui, ó, porque eu comentei com vocês aqui, ó. Entretanto, a tradução do Novo Mundo, referente a Tito capítulo 2 e 13, ele coloca aqui na tradução: do nosso Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo. Então ele separa aqui Deus e Cristo. Vocês entenderam essa diferença? Seja sincero, vocês entenderam? Lê com calma e veja essa diferença. Vocês entenderam aí o que eles argumentou em Tito 2,13? Vocês entenderam mesmo? Não, né? Veja que no primeiro da nossa tradução fala assim: nosso Senhor Jesus Cristo. Ponto. Na tradução do Novo Mundo, ele põe aqui, ó, no grande Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo. Então ele separa Deus e Jesus Cristo. Vocês têm que prestar atenção, senão vocês não vão entender essa parte aqui. Eles acrescentaram. Entendeu? Não tem isso na nossa tradução. Então na tradução deles tem muitas coisas adulteradas, acrescentadas, né? Vamos lá, deixa eu ver se eu trouxe mais alguma coisa aqui. Como refutar o testemunho de Jeová? Vamos lá.
Eles falam que Jesus veio na glória do Pai. Logo, Jesus não tinha glória própria. Deixa eu Jeová fala, tá? Isso está onde? Está em Isaías. O texto que ele viu, vamos lá. João 17, 24. Ó, Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Então eles colocam aqui a glória que me deste. Logo eles falam assim: se Jesus, ele, para realizar a obra que ele realizou através da glória do Pai. Logo ele não tinha glória. Que Deus é esse que não tem glória, que depende da glória do Pai, né? E essa passagem que a gente está lendo aqui, João 17, 24, refere-se à passagem que Jesus está aqui na terra como um homem, no período que ele se esvaziou. Se você for na outra parte lá que Jesus já está glorificado, olha aqui, ó, Mateus 28, 18. E chegando-se Jesus falou, dizendo: é-me dado todo o poder no céu, nos céus e na terra. Logo Jesus não era mais um homem e ao mesmo tempo Deus habitando na terra. Ele agora era eternamente Deus, todo-poderoso, tanto na terra quanto no céu. E a Bíblia fala muito bem aqui em 2 Coríntios, deixa eu ver, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandecesse a luz do Evangelho da glória de Cristo. Então, aqui já mostra que Cristo tinha glória. Como o testemunho de Jeová vai pegar João 17 e dizer que Jesus veio na glória do Pai? Sendo que 2 Coríntios 4,4 diz que ele tinha glória. Você vai refutar, dizendo: e agora? Me explica isso aí. E outra coisa, deixa eu ver mais aqui, que a testemunho de Jeová mais fala aqui. Vocês são as minhas testemunhas, declara o Senhor e meu servo, a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim e entendam que eu sou Deus, e antes de mim Deus nenhum se formou e nenhum haverá, e depois de mim nenhum haverá depois de mim. Então a gente vê aqui que Jesus, ele é Deus, as passagens a gente leu aí. Então como que fica? Se a própria Bíblia diz que Jesus é Deus, na referência que a gente usou, e a testemunho de Jeová fala assim que Jesus não é Deus, né? A gente vai ver em Apocalipse, deixa eu ver aqui, capítulo 1, versículo 8. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, a quem e que é, e que era, e que há de vir o Todo-Poderoso, né? Então, se ele é o Todo-Poderoso, ele é Deus. Ele é Deus. Então, como argumentar que Jesus não é Deus? Tem tantas outras referências aqui, né? Tem tantas outras referências. Ó, cegou os olhos, endureceu o coração, a fim que não vejam com os olhos e endureçam o coração e se convertam, e eu os cure. Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. Então Jesus está falando aqui que Isaías viu a sua glória, lá em Isaías capítulo 6, né? Jesus aqui em João 12, do 40 ao 43, ele está relatando que Isaías viu a glória do Filho em Isaías capítulo 6. Amém? Amém. Então essa aula é uma aula muito complicada, é muito termos teológicos, né, que precisa de muita observação, senão vocês ficam perdidos, tipo, não estão entendendo nada, não é verdade? O arianismo,
O arianismo foi uma heresia que exerceu grande poder na igreja e influenciou o bispo do Oriente. Ele influenciou o bispo do Oriente a excomungar Atanásio. Até naquele período, mesmo depois do concílio de 325, do concílio de Nicéia, mesmo assim eles estavam com grande poder, a ponto de tentar excomungar o bispo de Atanásio, de Alexandria, que confrontou e combateu o arianismo, né? O concílio de Sardes, depois do concílio de Sárdica, em 346, depois de 11 anos, foi necessário se fazer outro concílio para reabilitar Atanásio e reafirmar a concepção ortodoxa do concílio de Nicéia, para reafirmar a deidade de Jesus Cristo. É complicado vocês entenderem isso? É complicado, mas é o que eu tinha que passar para vocês entenderem que esse problema que nós temos hoje com as testemunhas de Jeová não é um problema atual, não é um problema novo. Vem desde o século IV, tá? Depois de Cristo, e vem se perdurando até hoje, e mesmo assim, muitos cristãos não estão preparados para bater de frente com a testemunha de Jeová, né? E para bater de frente com a testemunha de Jeová, vocês têm que estar preparados para defender sua fé. Se eu colocasse agora, qualquer um aqui, para defender sua fé, Jesus é Deus? Sim, me prova na Bíblia. Eu ainda tenho 3 minutos. Me prova na Bíblia. Eu sou testemunho de Jeová. Jesus é Deus? Sim, me prova na Bíblia. A Trindade existe? Isso aí não é politeísmo? Não. Me prova na Bíblia. Eu sou testemunho de Jeová e estou batendo a sua porta. Como nós, como cristãos, vamos defender os pilares da nossa fé? Os mormons falam que Jesus veio de uma relação entre Maria e Deus. E eles pegam bases bíblicas para provar que qualquer um aqui é Deus. Eu, como cristão, tenho um dever evangélico, Assembleia de Deus, que tem escola bíblica dominical, frequentador. Eu vim na escola dominical e não saber defender essas teses, mostra que eu só estou vindo para a escola ouvir. Não estou aprendendo, não estou tomando anotação, estou frequentando há mais de 10, 15 anos, mas eu, por exemplo, eu testemunho de Jeová, bato na porta de vocês e vocês não sabem defender os pilares da fé cristã, que é Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo de Deus é Deus. Como defender a deidade do Espírito Santo? Aonde que eu busco na Bíblia? Como que eu vou defender a deidade, a divindade de Jesus Cristo? Sendo que o testemunho de Jeová fala que ele não é Deus, aonde que eu vou confrontá-los? Eles vão ter argumento deles, eu tenho que ter a minha. E o meu argumento não é eu creio assim, ponto final. Ah, mas fulano ciclano que não sei o que. Eu vou rodear e no final. Eu tenho que defender na minha Bíblia. Não pegue a Bíblia deles. A Bíblia deles são totalmente deturpadas. Vocês têm que pegar a Bíblia deles para quê? Para confrontar na sua casa. Vai lá no link do TJ, tem online, pega um texto dele e pega a sua, confronta, bate, não bate. Talvez alguns venham bater, mas a maioria não bate. E aí você vai estar preparado para confrontá-los. Amém? Amém. E isso não é lendo a Bíblia quando pastor. Você não vai aprender a fazer isso quando você vir na escola, simplesmente vir na escola uma vez na semana, ou quando o pastor vai ler aqui, bom, na pregação vai ser Marcos capítulo 14. Não, você tem que pegar um período na sua casa e você vai pegar estudos específicos. Hoje eu vou tirar um período de 30 minutos na minha casa
E hoje eu estou me dando na cabeça de estudar o que hoje? É a Trindade. Vamos lá. Eu vou pegar livros, textos bíblicos, referência sobre a Trindade. Outro dia, nesse dia hoje, eu vou ler o que mesmo? Vou estudar sobre o que? Jesus. Vamos lá, vou ler sobre Jesus. Jesus é Deus. Jesus é glorificado. Jesus, quando ele estava como homem na terra, ele tinha duas naturezas. Como que isso funciona? Ao mesmo tempo ser Deus e ao mesmo tempo ser homem. União hipostática. A kenose, que tanta palavra difícil. Deixa eu tomar anotação de tudo isso. E aí você vai criar uma rotina de estudos específico que você vai criar para você defender a sua fé. Porque se você não fazer isso, você vai ficar simplesmente como um leitor da Bíblia e não um estudante, uma pessoa que vai estar ali preparada para refutar, para confrontar. Tem gente que tem medo de debate. Quem tem medo de debate é quem não tem argumento. Quem tem medo de debate é quem não conhece a Bíblia. Tá? Um debate não é legal quando dois crentes tem para brigar e não chegar a lugar nenhum, né? Aí fica discutindo, uma coisa não chega. Mas para debater com alguém que vem contra a sua fé, peraí, você quer debater comigo? Vamos lá. Aí você vai pegar, lógico, você não vai ter um chip na sua cabeça, você vai apertar aqui e vai acessar seus arquivos. Não, você vai ter tudo isso anotado. Se eu não tivesse tudo isso anotado aqui, eu não ia saber falar praticamente nada para vocês. Praticamente nada. Eu só sei o porquê. Eu estudei, anotei e trouxe minhas anotações. A mesma coisa, a mesma atitude vocês têm que fazer quando chegar aqui com Jeová. Deixa um caderno lá preparado, ou umas folhas preparadas. Chega o testemunho de Jeová, opa, peraí, deixa eu pegar minha anotação. Vamos entrar nesse argumento aqui. Aí você vai pegar e anotar, porque de cabeça você vai esquecer de tudo. Amém? Amém. Deus abençoe. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Tem bastante, né? Dúvidas, perguntas? Não entenderam nada. Eu sei que a aula foi difícil hoje, não foi? Mas é assim mesmo. Depois o pastor James explica. Vamos lá.